Boas pessoal, vou fazer aqui um resumo da minha participação no Transibérica. Mais vale tarde que nunca. Como sabem, começou em Balsamo. Os primeiros 80 e poucos quilómetros eram setor obrigatório. E a partir daí era percurso livre até ao CP1, que era o Passo de Gábia. À tarde ficou bastante quente. Na chegada ao Passo de Gábia, a volta dos 2.600, a mais de 2.600 metros de altitude, já tinha os calções com bastante sal, apesar de ir num ritmo calmo. O calor causou alguma desidratação e provavelmente também a altitude. Daí desci para Bórmio, em direção ao CP2, deixa eu ver aqui a cábula, o Sepulga Pass. Aí a meio de caminho do CP2 começou a chover, já à volta das 8 da noite. Tinha feito quando ia com dois colegas, fiz uma paragem para comer qualquer coisa antes de entrar na noite. A noite de subida para o Sepulga Pass, descida, entrada na Suíça, foi sempre debaixo de chuva. Por acaso foi engraçado, no último quilómetro do Sepulga Pass, íamos do segundo até ao sexto, todos no mesmo quilómetro. Íamos a ver, eu estava a meio, agora estava em quarto, via o terceiro e o segundo à minha frente e via o quinto e o sexto atrás de mim. Estávamos todos a ver uns aos outros. Depois, a partir daí, começou as paragens, deixei de ver depois da descida, não vi mais ninguém. Daí, no início da manhã, já em Itália outra vez, a chuva parou, mas estava sempre, chovia, parava, trovoadas. A seguir foi a subida, agora qual foi a subida? Era o CP3, que era o Petit São Bernardo. Cheguei lá por volta das 5 da tarde, mais cedo que o que estava a contar, e a minha ideia era fazer a descida do outro lado, e depois, no fim da descida, numa cidade, parar para dormir. Antes de chegar à subida do Petit São Bernardo, tinha montado a segunda bateria do AXS atrás, que durou-me mais ou menos 2-3 horas, e comecei a fazer contas às baterias que levava, e se tivesse o mesmo problema com as outras baterias, não ia ter bateria nem para metade da distância que tinha que fazer. Por isso, sempre que possível, neste caso só foi na descida, depois do Petit São Bernardo, parei numa loja para trocar pastilhas da frente, que já estavam no ferro, devido ao lixo que havia na estrada. Desgastou completamente as pastilhas, umas pastilhas que deviam durar a prova toda e mais um pedaço. Aí cometi um pequeno erro, que entrei dentro da loja, enquanto o mecânico estava a trocar as pastilhas da frente, eu estava a trocar as pastilhas de trás. Não tirei roupa nenhuma e ainda faltavam cerca de 15 km de descida. Como lá dentro estava muito quente, não estava muito quente, cá fora estava muito frio, lá dentro estava normal, mas eu estava com a roupa, não tirei nada da roupa que tinha. Quando voltei para fora, comecei a descer e ao fim de, sei lá, 5, 10 minutos no máximo, tive que parar, fazer alguns exercícios para tentar aquecer as mãos e pôr o sangue a circular. Tive que fazer isso para aí 3 vezes até ao fim da descida. Depois, com a baixa de altitude, a temperatura subiu um bocado, a chuva também parou. A chegar a Albertville, que foi a localidade, deixa-me ver qual é que era a distância, São Bernardo, aos 825 km.
Fui em direção ao centro da cidade, encontrei lá uma pizzaria indiana aberta e o plano era para lá comer alguma coisa, neste caso foi uma pizza, e enquanto comia procurava um sítio para dormir. Mas as coisas não correram lá muito bem porque o telemóvel só deixava fazer as chamadas de emergência. Tentei pedir ao dono do restaurante para partilhar a internet comigo, mas era tão lenta que não dava para fazer nada. Comi e decidi seguir o percurso e depois, se tivesse sorte e encontrasse algum alojamento, algum hotel aberto, parava. Isto deviam ser 8h30, 9 da noite. Por sorte, mal entrei no percurso que tinha definido novamente, passado para aí 1 km, surgiu um hotel Ibis ao meu lado direito. Parei lá, a minha ideia era fazer uma paragem de 4 horas, mas acabei por... tinha posto o despertador para 00h20, mas só acordei às 2 da manhã. Se calhar devia ter posto o som muito baixo, sem querer, e não ouvi o telemóvel a despertar. Mas sentia-me bem, tinha descansado umas 5 horitas de sono, 4, 5 horitas de sono. Já tinha feito a paragem obrigatória, que são as paragens de 4 horas. A primeira noite não fiz, foi direto. Isto já estávamos a falar que era quarta para quinta-feira de manhã. Tinha perdido alguns lugares, nessa altura quando tinha parado estava em primeiro, quando voltei a arrancar já estava em terceiro. Na subida para o Alpe d'Huez, que era a subida seguinte, devia ser para aí 8h30 quando cheguei lá, apanhei o segundo classificado, se não me engano. Mas aí tínhamos a opção A, a opção B, e eu optei pela opção A, acho eu, que foi subir o Alpe d'Huez e descer pela parte que tinha o piso mais degradado. E os outros escolheram ao contrário, de subir pela parte que tinha o piso mais degradado e descer o Alpe d'Huez, para evitar também o trânsito, mas à hora que eu cheguei lá não era problema. No CP do Alpe d'Huez, lá em cima, deixa-me ver qual era a distância, aos 956 km, mesmo ao lado do CP, tinha uma loja de bicicletas e lá consegui comprar um carregador para o AXS e já fiquei mais descansado, apesar de não voltei a ter problemas com as baterias. A chuva continuava, vinha, vai, secava, chovia, quente, voltava a chover. Desci o Alpe d'Huez, fiz a outra subida do outro setor e era um setor obrigatório. Depois desse setor obrigatório passei na zona de Grenoble e em direção ao Laval, que é outro setor obrigatório, e ia faltar uns 10 km para chegar ao início desse setor. A estrada estava cortada por causa de uma derrocada. Tive que andar à procura de uma alternativa, passar o rio para o outro lado, vir a par do rio e voltar a passar para o mesmo lado. Com isso fiz mais 25, 26 km, na altura em primeiro não, segundo. Fiquei para terceiro, perdi alguma distância para o primeiro, mas também ainda era relativamente cedo para estar muito preocupado com isso. No Laval era um setor com 50 e poucos quilómetros, ou 60, e eram 2 subidas, basicamente. No início da primeira subida, que é para entrar e descer para a Bala, começou a chover torrencialmente mesmo, e felizmente ao fim de 5, 10 minutos entrei numa aldeia, tinha lá um sítio abrigado. Troquei a roupa que tinha, peguei em roupa seca, tentei arranjar alojamento, mas não havia. Entretanto a chuva parou e as previsões eram que nas próximas 2 horas não chovesse, e a minha ideia foi continuar e tentar sair daquela zona montanhosa e ir para a parte baixa, e as temperaturas já deviam estar mais altas, e depois decidia se ia parar naquela noite ou não. A minha prioridade naquela altura era
era sair daquela zona montanhosa. Quando saí, em França, já em França, esta parte já era em França, já era tarde e era muito difícil encontrar alguma coisa aberta, deviam ser para aí umas 9h30, 10 da noite. Como o vento estava ligeiramente a favor, decidi fazer a segunda noite, que o regulamento permitia fazer a segunda noite seguida. Isto de quinta para sexta. Exatamente, quinta para sexta. Não parei, essa noite foi seguida, até arranjar comida também não foi fácil. Por acaso, quando chegava aos estabelecimentos, McDonald's e coisas assim do género, fechavam relativamente cedo e não conseguia arranjar nada. A minha ideia nessa altura era ir até ao CP6, acho eu, deixa-me confirmar. Exatamente, ao CP6, que era em Milão, aos 1540 km. Aí os estragos provocados pelos resíduos que saem da estrada, da chuva, da constante secagem e molho das estradas, já se fazia sentir, já sentia algum desconforto em estar sentado no selim, apesar de já ter trocado os calções. Como o piso era bom, era relativamente bom, que tinha escolhido, era desconfortável, mas dava para aguentar. Depois cheguei a Milão por volta da 1h30, 2 menos 20. A minha ideia era fazer uma paragem de cerca de 6 horas. Era 2 horas, portanto arrancar por volta das 10 da noite. Arranjei o hotel lá, só que provavelmente não devia ter feito isso, nem era cedo. Parei no hotel às 4h30, por aí, já estava acordado, não consegui descansar mais e optei por arrancar ao fim das 4 horas de paragem, que era para cumprir mais uma paragem obrigatória. Nessa altura já estava em quarto, se não me engano. E esperei pelas 6 da tarde para arrancar. Entretanto, fui ao CP, em Milão, à beira da ponte do viaduto da autoestrada. Desci e a estrada a partir daí era muito, muito irregular, piso degradado, muitos remendos. Estar sentado, não conseguia estar sentado durante algum minuto, por exemplo, sem ter que mexer do selim por causa do piso. Comecei a pedalar mais em pé. Foi a solução que arranjei para tentar continuar. Quando o nascer do dia foi deste dia de sábado, que já era o quinto dia, no início do quinto dia, foi complicado por causa da falta de horas de sono. De sono não, de dormir. E estava numa localidade e faltava cerca de 45 minutos para abrir um estabelecimento e tinha posto no GPS que havia mais uma próxima localidade que tinha cafés ou pastelarias, era a 30 km e eu decidi não parar, não esperar e continuar até à próxima localidade. Isto ia ser para umas 6 da manhã e estava o sol a nascer. E foi muito difícil conseguir me manter acordado em cima da bicicleta. Era deitar água na cara constantemente para despertar, dar uma estalada a mim próprio para ver se não adormecia. Depois ainda continuei até Lourdes, quase ao CP7, se não me engano, ou seja, o Obisque. Faltavam 30 km para esse CP, estava com 1900 e poucos quilómetros
e as dores no joelho já eram consideravelmente graves e sabia o que tinha pela frente, que estamos a falar a correr bem, eram mais 2 dias em cima da bicicleta. E optei por parar cerca de meio-dia, com 900 km, 102 horas de prova, dormi no total 7 horas e meia, em 100 horas. Serviu para aprender também, nunca tinha tentado fazer uma distância destas com tantos dias. Mas é assim, faz parte, uma pessoa tem que aprender não é com os erros, mas é tentar perceber o que é que correu mal, o que é que devia ter alterado, o que é que não devia ter alterado, ou simplesmente ter feito outro tipo de estratégia, não sei. Mas é assim, é aprender e seguir diferente, como tinha dito na publicação. Também, se quiserem, podem ver o vídeo do YouTube no meu canal. É uma coisa básica, mas dá para ter uma ideia. Quem não viu pode ver. Se tiverem alguma questão que queiram colocar, façam nos comentários e eu tentarei responder. Ou respondendo ao comentário, ou talvez fazendo outro vídeo acerca disso. Obrigado.